nosso Manhã da Gente de hoje. Olha só, recentemente, né, o filho da atriz Giovanna Bach e Bruno Gagliasso, é o Beck, né? E o Bruno Gagliasso foi diagnosticado com disfunção sensorial. Hoje eu vou estar recebendo aqui a terapeuta ocupacional Isabela Moura. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Então você que está aí do outro ladinho pode também estar tirando, né, suas dúvidas. Você pode já estar mandando sua pergunta. Fiquem à vontade, mande sua pergunta para cá, seja áudio, seja também por mensagem escrita. Tá aí o telefone, gente, 98173-3660. Tire todas as suas dúvidas. Se seu filho está com essa disfunção sensorial ou se está com algum probleminha que você está notando, né? A gente tem que observar os nossos filhos. Às vezes, a gente não, sei lá, nem presta atenção, né? Mas olhe para o seu filho mais um pouquinho, preste atenção como é que é o seu filho dia a dia, como é que ele digamos, se comporta, né? Porque, gente, às vezes você não percebe, outras pessoas percebem e você não está percebendo que o seu filho tem alguma coisa. Ou até mesmo percebe que ele tem alguma coisa, mas não quer fazer nada. Ou deixa passar batido. Não, isso aí é besteira, daqui a pouco ele melhora. E não é bem assim. E hoje eu estou com a minha amiga aqui, minha terapeuta, e ela vai estar tirando todas as suas dúvidas. Ela é terapeuta ocupacional e vai estar ajudando você aí a enxergar melhor o seu filho, a cuidar do seu filho e ver algumas disfunções. Inclusive, eu quero saber dela. Bom dia, doutora, tudo bom? Tudo bem. O que seria essa disfunção sensorial? Explica um pouquinho para quem está em casa. Sim, semana passada nós tivemos um boom de publicações, principalmente no Instagram, né? Quando a Giovanna, ela falou sobre o Blaze e ela usou um termo errado, assim, já para esclarecer aqui as pessoas de casa, que ela usou o termo síndrome sensorial. Síndrome sensorial, ela não existe. Existem dois termos corretos para a gente falar sobre isso, que é transtorno de processamento sensorial, ou a sigla TPS, ou disfunção de integração sensorial, ou a sigla DIS. Então, o que é isso? A disfunção de integração sensorial acontece quando o cérebro ele não consegue interpretar de uma forma correta os estímulos sensoriais, tanto do ambiente como do próprio corpo, e o indivíduo ele acaba dando respostas desproporcionais, tendo reações desproporcionais àquele estímulo. Como no caso do Blaise, por exemplo, ela falou que ele evitava de ir para o campo porque ele se incomodava muito com o barulho da mosca. Só que é também importante frisar que nem sempre uma criança ela vai ter essas hiperrespostas, que no caso do Blaise, ele tem hiperrespostas a diversos estímulos, como estímulos auditivos, de olfato, o toque, que ele se incomoda com areia, mas nem sempre é esse perfil que a gente vai encontrar. Às vezes tem criança que elas têm hiporresposta, essas crianças com hiporresposta, elas demoram mais a perceber esses estímulos ou elas são mais alheias a esse tipo de coisa. Será que ele não tem TEA? Não. Não, é outra coisa diferente. Isso é outra coisa muito importante a se falar. Muitas crianças que estão dentro do espectro autista, né, que são diagnosticadas com TEA, elas têm transtorno de processamento sensorial. Isso. Porém, uma coisa não depende de outra. Muitas vezes uma criança, ela pode ter um desenvolvimento típico em diversas, nas outras áreas da vida dela e sim ter um transtorno de processamento sensorial. Então, uma coisa não interliga a outra. Por exemplo, algumas crianças também com TDAH, muitas delas têm esse transtorno de processamento sensorial. Porém, algumas crianças não têm. Então, assim, realmente é preciso que o especialista, ele faça essa avaliação para conseguir ter esse diagnóstico diferencial dessa criança e poder realizar o tratamento de forma adequada. Maravilha. A gente tá com foto deles aqui, gente. Agora, ele já tá bem grandinho. Será que ela não notou nada disso quando ele era um pouquinho menor? Porque, geralmente, né, ele era bem... Mas ele era menorzinho, ele já tá com... Deve estar com o quê? Com uns 8 anos, será? Não sei. Mas, enfim, eu acho que quando ela adotou ele já era um pouquinho grandinho, né? Sim. Mas, já, assim, eu acho que você que convive com seus filhos, você tem que prestar atenção. Algumas coisinhas eles vão ter e você, não é possível que você não note que ele tem algo diferente. É porque tem muitos pais que
acha que é besteira, aí não leva para uma clínica, não leva para sei lá, não leva um neuropediatra, né, para que ele possa analisar melhor. Pode ser que tenha, ou pode ser que também não tenha, seja coisa da cabeça da gente. Mas o bom mesmo é investigar, né, o mais cedo possível, para que você possa ajudar seu filho, né, a crescer mais saudável, né, melhor. Mas, enfim, eu queria saber, assim, existem características dessa disfunção? Quais são as características? O transtorno de processamento sensorial, assim, é uma coisa muito complexa, mas, assim, tentando explicar para as pessoas de casa conseguirem entender, o transtorno de processamento sensorial, ele afeta tanto questões de alerta, como crianças que elas buscam muito um determinado estímulo sensorial ou estímulos diversos, ou ela evita esse tipo de estímulo, mas também a questão do transtorno de processamento sensorial, ele afeta também questões de coordenação motora, de praxis, ideação motora, questões de interação com o ambiente, por exemplo. A minha criança, ela parece que ela não consegue perceber objetos no meio da casa, acaba esbarrando em tudo. Crianças que caem com facilidade, crianças que têm falha no esquema corporal, uma criança que ela busca muito ou pouco estímulo, crianças que às vezes ela tem necessidade de sempre estar tocando as coisas, crianças que levam objetos à boca. Isso aqui é uma coisa importante que eu tenho para falar, que existe uma fase no desenvolvimento infantil que é a fase oral, que é esperado que a criança ela explore o ambiente através do toque, de levar coisas à boca. Porém, uma criança de 2, 3 anos já não é esperado que ela esteja nessa fase. Então, assim, se você observa que seu filho, tudo que pega, leva à boca, é uma criança que às vezes os pais, ele é muito desengonçado, ele acaba batendo em tudo. Ou, minha criança, ela sofre pancadas fortes e parece que ela não sente dor. Então, assim, esses são características que vocês podem começar a ir prestando atenção nos seus filhos e ver que, não, alguma coisa talvez aqui esteja acontecendo que está interferindo nesse dia a dia dessa criança. E uma coisa que eu sempre falo para os pais, assim, quando eu recebo eles no consultório, é que se isso estiver impedindo dentro da funcionalidade da criança, por exemplo, a minha criança, ela evita de ir para a praia porque ela não suporta tocar na areia. Às vezes não querem botar o pé na areia, né? Exatamente, ela se incomoda com o barulho do mar. Ela não gosta, crianças com seletividade alimentar, a minha criança ela só aceita alimentos pastosos ou ela só tem preferência por comer alimentos crocantes. Tipo assim, essas são coisas que a gente pode começar a perceber que não, tipicamente não é esperado que isso aconteça. Então, acender esse alertazinho nos pais quanto a isso. Tem criança que não gosta muito de comer, tá, gente? É normal que tem criança que não gosta muito de comer. Tem criança que não gosta, por exemplo, de comer comida de panela, mas é necessário comer, né? Tem crianças que não conseguem, não gostam, não é que não conseguem, tem crianças que não gostam. Mas tem crianças que, mesmo sem gostar, come normal, come, enfim. Mas existe esse negócio de você ter a seletividade. Até por pessoas, tem gente que seleciona porque quer falar, não é? Que é o mutismo seletivo, acho que é isso, mutismo seletivo? Não. Como é que é o nome da pessoa que tem essa questão de se relacionar com outras pessoas? Não, na verdade, aí a gente vai entrar na parte do TEA, né? As crianças com TEA, muitas vezes, elas têm dificuldade na socialização, mas muitas vezes por ela não ter, né? Exatamente, por ela não ter falha de comunicação expressiva. Então, assim, às vezes, algumas questões do desenvolvimento interferem nessa parte da socialização. Às vezes não consegue se comunicar assim, né? Conversar com todas as pessoas, às vezes só com uma ou com outra, né? Vamos lá, tem uma pergunta, já vamos deixar aberta aqui a nossa caixinha de perguntas. Quem quiser também pode fazer a sua, tá? Marília, meu filho, quando estou em lugares com músicas e ele estiver no celular, acho que ele está no celular, ele fica muito incomodado com a música e pede para ir embora. Ele fica muito nervoso, ele adora estar no silêncio, mas quando ele brinca sozinho, ele ama. Ou seja, ele gosta de brincar sozinho, ele não gosta de barulhos muito altos de música, pede para ir embora, fica nervoso. Enfim, né? Assim, e aí, será que isso seria alguma coisa assim
relacionado à parte sensorial da Então, criança? tudo que, assim, às vezes ela me traz um fato isolado. Então, assim, tudo eu falo, é preciso avaliar. Mas, assim, talvez o seu filho, ele tenha uma sensibilidade auditiva maior, que, por exemplo, no caso de Blaise, ele se incomodava com o barulho das moscas. Ele tem um ouvido muito apurado. Às vezes estava bem longe, escutava bem, né? Exatamente. Então, às vezes, o seu filho ele pode ter uma sensibilidade auditiva maior que um barulho que, para mim, não vai me incomodar, para ele acaba gerando um desconforto a ponto dele preferir sair de um ambiente social que muitas vezes as crianças estão ali para brincar, para se divertir, para comer comidas de aniversário, né? Aniversário geralmente é um ambiente que sempre tem muito barulho. Então, essas crianças, elas preferem se isolar e sair desse ambiente social a ter que enfrentar e suportar, porque nós temos um mecanismo no nosso corpo que é luta e fuga. Ou você tenta lidar com aquilo ou você vai fugir daquele estímulo aversivo. Verdade. E a mesma coisa acontece com essas questões sensoriais. Então, assim, se eu não dou conta, eu prefiro me isolar, eu prefiro sair daquele lugar porque eu não dou conta, eu não suporto aquilo, porque se a gente tentar expor e forçar essa criança, às vezes ela vai ter uma sobrecarga sensorial tão grande que ela vai acabar entrando num pico de estresse muito grande. Como identificar uma criança assim? Ela começa a botar a mão no ouvido? O que é que ela faz assim, quando ela começa a ter essas disfunções? Então, ela vai começar, nesse caso, né, dessa criança que ela tem essa sensibilidade auditiva maior, ela vai começar a relatar aos pais. Eu estou incomodada de estar aqui, eu prefiro, ou mesmo que ela não fale, talvez ela mesmo vá tentando procurar mecanismos dessa defesa, de ir para um lugar e ficar mais afastado, brincando onde não tem tanto barulho, ou, por exemplo, quando chega na escola, essa criança ela se incomoda muito de chegar na escola porque tá todas as crianças ao mesmo tempo antes de entrar para as salas de aula. Então, assim, é como eu falo, se essas questões sensoriais estão implicando em disfuncionalidades no dia a dia, que essa criança consiga participar daquilo que é esperado para que uma criança esteja inserida, então é bom talvez avaliar para ver se tem algo que os pais possam fazer, às vezes estratégias simples, como, por exemplo, já acompanhei algumas crianças que têm essa sensibilidade auditiva, que para alguns ambientes os pais levam abafadores de ouvido que coloca e a criança consegue dar conta, porque diminui o ruído do ambiente e ela consegue dar conta de se manter nesses ambientes e nesses contextos sociais. Maravilha. Olha só, gente, continue aí mandando sua pergunta, tá, gente? Já eu volto depois do intervalo com ela novamente aqui pra gente dar continuidade nesse assunto, tá bom? Volto já, não sai daí não.